Brasil apresenta uma grande diversidade de solos. Os mais variados tipos de solos são encontrados na agricultura brasileira, porque o Brasil é um país imenso. Existe uma variedade extremamente grande de solos no Brasil, mas eu gostaria de destacar 3 classes de solos que são as mais importantes, que são os latossolos, os argissolos e os neossolos. Por quê? Porque essas 3 classes, elas representam 70% dos solos agrícolas do Brasil. Dessas 3 classes, somente latossolos e argissolos representam quase 60% dos solos agrícolas no Brasil. Então, logicamente, que a maior importância, quase toda a agricultura brasileira está focada na produção sobre latossolos e sobre argissolos, principalmente latossolos. Agora, todas essas 3 classes de solos, né, considerando as suas particularidades, elas apresentam algumas características em comum. Então, todos esses solos são solos altamente intemperizados. O que significa solos altamente temperizados? São solos muito desgastados com o tempo e, por consequência disso, são solos de baixa fertilidade natural. Esses solos são naturalmente ácidos, então quando eles são formados, eles já são formados com alta acidez, com baixa reserva de nutrientes e com baixa capacidade de troca catiônica. Por que eles têm baixa capacidade de troca catiônica? Porque os principais colóides desses solos são caulinita, óxido de ferro e óxido de alumínio. E esses 3 colóides, eles têm uma capacidade muito limitada para gerar carga elétrica no solo. Por isso que os nossos solos têm uma baixa capacidade de troca catiônica, que é a principal característica que reflete a fertilidade. Como é que nós podemos compensar isso? Pelo incremento de matéria orgânica. Por isso que o manejo de matéria orgânica nos nossos solos é muito mais importante do que o manejo de matéria orgânica em solos de clima temperado. Porque os nossos solos têm baixa CTC. E como tem baixa CTC, eles dependem muito do acúmulo de matéria orgânica. E por isso que todas as práticas de manejo voltadas para o acúmulo de matéria orgânica vai ser extremamente importante para melhorar a fertilidade dos solos brasileiros. Os latossolos são altamente intemperizados, são ricos em óxidos de ferro e alumínio, além da caulinita. São solos, então, muito profundos, relativamente bem estruturados e muito bons para a produção agrícola do ponto de vista de relevo, porém, são solos de baixíssima fertilidade natural. Os argissolos já têm características um pouco diferentes, porque os argissolos têm um contraste grande entre os horizontes A e B, porque o horizonte B é textural, então o gradiente textural de argila é muito grande nos argissolos, o que faz com que o horizonte A seja muito mais suscetível a processos erosivos. Então precisa de um cuidado especial no caso dos argissolos, porque a sua suscetibilidade à erosão é maior. No caso dos neossolos, nós temos 2 grandes grupos de neossolos que a gente poderia citar, que são os neossolos quartzarênicos e os neossolos litólicos. Do ponto de vista agrícola, os neossolos quartzarênicos são os mais importantes, mas são solos extremamente frágeis, muito difíceis de serem conduzidos, principalmente pela alta quantidade de areia e a dificuldade de armazenamento de água. A agricultura nos neossolos, ela exige uma conservação maior, de uma orientação de manejo mais aprimorada, porque eles são muito mais suscetíveis a problemas erosivos. De uma forma genérica, os solos apresentam 3 horizontes, que a gente pode citar os horizontes A, B e C. Alguns solos têm uma transição mais nítida entre os horizontes A e B, que é o caso dos argissolos. Como o conteúdo de argila é muito maior no horizonte B, é muito fácil identificar o horizonte A do horizonte B, no caso dos argissolos. Os latossolos, essa transição entre os horizontes A e B já não é tão nítida, ou seja, ela ocorre de forma mais gradual. São solos, no caso dos latossolos, essa transição ele tem um horizonte B, o B latossólico no caso do latossolo,
E no caso do argissolo, tem um B textural, que tem um maior teor de argila. Então, no caso dos latossolos, o gradiente entre os horizontes A e B é menor em relação aos argissolos. E os neossolos, principalmente os quartos arênicos, eles não têm basicamente uma camada que separa os horizontes A e B. São solos, no caso dos neossolos, são solos mais jovens, normalmente mais rasos, principalmente os litólicos. E no caso dos neossolos quartzarênicos, como a quantidade de areia é muito grande, praticamente não se enxerga uma transição entre os horizontes A e B. As práticas de manejo para esses três tipos de solo, elas são relativamente semelhantes. Qual que é o destaque que nós gostaríamos de fazer é que os argissolos e os neossolos são solos que são mais suscetíveis a problemas erosivos. Como eles são mais suscetíveis à erosão, uma preocupação maior com relação ao manejo devido a processos de perdas maiores por erosão. Porém, essas três classes, que são as mais importantes no Brasil, elas estão enquadradas como solos de muito baixa fertilidade. E como eles são solos de muito baixa fertilidade, as práticas de manejo, principalmente aquelas voltadas para o plantio direto, que envolve um revolvimento bem menor do solo, favorece principalmente o acúmulo de matéria orgânica, e como os nossos solos são de muito baixa fertilidade, o plantio direto é uma prática que tem ajudado muito a melhoria da fertilidade como um todo desses solos que têm naturalmente uma fertilidade baixa, principalmente devido ao acúmulo de matéria orgânica. Então, uma das maneiras de se acumular matéria orgânica com o tempo é praticar o plantio direto de uma forma bem feita, com grande produção de palha no sistema, e essa palhada com rotação, diversificação de culturas, vai favorecer o acúmulo de matéria orgânica com o tempo e vai fazer com que a capacidade de troca catiônica desses solos aumente com o tempo, que é o grande gargalo que a gente enxerga da fertilidade dos solos no Brasil, é que são solos que, pela sua mineralogia, à base de caulinita e óxidos de ferro e alumínio, eles são solos de capacidade de troca catiônica muito baixa. E quem que pode reverter esse processo? Quem pode reverter é a matéria orgânica. Então nós temos que usar práticas de manejo que acumulem matéria orgânica no solo, e esse é o grande diferencial do manejo dos nossos solos tropicais, é descobrir alternativas para acumular matéria orgânica. Então todas as práticas de manejo que aumentem o teor de matéria orgânica vai ser bom para o manejo da fertilidade dos nossos solos. O plantio direto é um sistema alicerçado por três princípios básicos: o não revolvimento do solo, a cobertura permanente e a rotação diversificada de culturas. Então, quando se executam esses três princípios básicos voltados para o plantio direto, o êxito com esse sistema realmente é fantástico, porque o plantio direto, com rotação diversificada de culturas, com cobertura permanente e com o revolvimento apenas na linha de semeadura, permite, no decorrer dos anos, o incremento dos teores de matéria orgânica. Uma preocupação grande que deve existir com o plantio direto diz respeito ao aporte de palha dentro do sistema. Em muitas regiões hoje no Brasil, o aporte de palha tem sido relativamente pequeno. E quando o aporte de palha é pequeno, isso deixa o solo muito mais vulnerável a problemas principalmente relacionados à compactação. Então, uma baixa diversificação de culturas com pequeno aporte de palha, isso cria um ambiente mais favorável à compactação e aos nematóides. Então, para evitar esses problemas, tem que aportar mais palha dentro do sistema. O que nós orientamos hoje é que o aporte de palha na região sul do Brasil seja maior do que 10 toneladas por hectare ano de palha, e na região centro-oeste, que é uma região mais quente, que seja superior a 13 toneladas por hectare ano de palha. Então, dentro desse enfoque de produção de palha maior que 10 no sul do Brasil e maior que 13 toneladas por hectare de palha na região centro-oeste, o sistema vai prosperar no sentido de acumular o teor de matéria orgânica, de melhorar a fertilidade do solo e de trazer maiores produtividades para o produtor.
Então, o plantio direto, quando bem executado, é uma ferramenta fantástica. É por isso que o sistema cresce hoje muito no Brasil. E nós temos aí, diante da taxa de crescimento do plantio direto no Brasil, uma perspectiva de, em 2050, nós termos algo em torno de 73 milhões de hectares em plantio direto cultivados no Brasil. O que nós podemos apontar como fato na agricultura brasileira? Os nossos solos são ácidos, essa acidez não se concentra apenas na camada superficial e nós temos problemas de acidez em todo o perfil do solo. Então, para que nós possamos alcançar altos tetos produtivos, nós precisamos nos preocupar com a melhoria da acidez em todo o perfil do solo. E eu queria destacar para a melhoria de todo o perfil do solo, 3 práticas agrícolas fundamentais, na minha opinião. Primeiro, a produção de palha dentro do sistema com diversificação de culturas. Então, produzir palha no sistema é fundamental para a melhoria de todo o perfil, porque a palhada sobre a superfície com o tempo vai trazer incrementos importantes no teor de matéria orgânica em todo o perfil do solo. Segundo, corrigir a acidez adequadamente por meio da aplicação de calcário. Então, isso exige doses adequadas e uma frequência adequada de aplicação de calcário ao longo dos anos. Nós podemos ter um perfil do solo muito melhor se a gente acertar a dose e a frequência de aplicação de calcário. E o uso do gesso, associado a plantas de cobertura, produção de palha, associado à correção da acidez. Se nós fizermos um uso adequado do gesso, o gesso é um insumo que pode trazer uma melhoria muito rápida nas condições de subsuperfície, abaixo de 20 centímetros de profundidade, trazendo incrementos importantíssimos na produtividade de muitas culturas. Então, essas 3 práticas agrícolas eu considero hoje as 3 práticas de maior importância para a melhoria do perfil dos solos brasileiros: produção de palha, uma calagem adequada e o uso de gesso de forma adequada, procurando utilizar o gesso pela nova metodologia que foi publicada em 2018, que traz muito mais segurança com relação ao que se pode esperar em termos de aumento de produtividade com a utilização do gesso associado a essas outras 2 práticas, que é a produção de palha e a calagem. Os solos brasileiros apresentam uma fertilidade naturalmente baixa. E um dos maiores entraves da fertilidade dos solos brasileiros é a alta acidez. E essa acidez ela gera um pH mais baixo. Sempre que o pH é mais baixo, o teor de cálcio também é mais baixo e o teor de alumínio é maior. Então nós temos hoje no Brasil solos com alta acidez, com baixos teores de cálcio e com altos teores de alumínio. O baixo nível de cálcio no solo é um entrave para o crescimento do sistema radicular, assim como o alto teor de alumínio no solo também é um outro entrave ao crescimento do sistema radicular. Então, por que o cálcio, a falta de cálcio compromete tanto o crescimento das raízes das plantas? Principalmente porque o cálcio ele é imóvel na planta. Então, se o sistema radicular está crescendo no perfil e encontra uma região onde o teor de cálcio é muito baixo, ela para o crescimento ali porque a planta não consegue translocar cálcio para a raiz continuar crescendo em maiores profundidades. Daí a grande importância de ter um bom nível de cálcio em todo o perfil do solo para que haja um adequado crescimento do sistema radicular ao longo de todo o perfil. O alumínio em altas concentrações ele é tóxico às plantas. O alumínio afeta tanto a divisão como a elongação celular, afetando diretamente o crescimento. Então, na presença de altas concentrações de alumínio, as raízes engrossam, os pelos radiculares ficam mais grossos e isso dificulta a absorção de praticamente todos os nutrientes. Então, para que a gente possa ter um crescimento adequado de raízes ao longo do perfil do solo, como os nossos solos são ácidos, apresentam baixos teores de cálcio e altos teores de alumínio, é importante eliminar esses problemas, aportando cálcio e eliminando a toxidez do alumínio em todo o perfil do solo para que as raízes cresçam adequadamente em maiores profundidades e se possa alcançar mais altos tetos produtivos.
Há dados muito recentes revelando que os maiores tetos produtivos, por exemplo, da cultura da soja, sempre esteve associado com um enraizamento mais profundo, com maior comprimento de raízes no perfil e com uma melhor distribuição do sistema radicular no perfil do solo. E como é que a gente consegue o maior comprimento, a melhor distribuição do sistema radicular ao longo do perfil? Aportando um maior teor de cálcio em maiores profundidades e eliminando a toxicidade do alumínio, principalmente em maiores profundidades também. Uma das formas de eliminar o problema da acidez seria através da aplicação de corretivos. Os principais corretivos que são usados na agricultura são os calcários. Então, a aplicação de calcário é fundamental para eliminar a toxicidade do alumínio, para aumentar os níveis de cálcio e favorecer então o crescimento do sistema radicular. Agora, existe um problema que no plantio direto, como o plantio direto é um sistema extremamente importante para a agricultura brasileira, a calagem em plantio direto ela tem que ser feita em superfície e não pode ser feita com incorporação depois da implantação do sistema. E a calagem superficial ela traz uma melhoria muito mais acentuada nas camadas mais superficiais. O efeito da calagem em profundidade demanda muito tempo e dependendo do manejo e da dose e da frequência do calcário aplicado, com o tempo o calcário pode agir em camadas mais profundas. Mas em curto e médio prazos, o que acontece? A calagem vai corrigir basicamente as camadas mais superficiais. E sempre um grande dilema no plantio direto foi definir adequadamente qual seria a dose e a frequência de aplicação de calcário para ser aplicado em superfície nesse sistema. Como é que nós descobrimos qual é a melhor dose e a melhor frequência de aplicação de calcário? Só através de pesquisa de longo prazo, avaliando o retorno econômico. Então, os nossos estudos voltados para a calagem superficial, eles apontaram para o seguinte manejo. Primeiro, deve-se monitorar e amostrar para a definição de dose de calcário em superfície a camada de 0 a 20 centímetros. Então, com base nessa amostra coletada na camada de 0 a 20 centímetros, a dose mais econômica que nós encontramos foi de elevar a saturação por base do solo a 70%. Então, pelo critério da elevação da saturação por base a 70%, a dose definida por esse critério deve ser distribuída sobre a superfície. E também descobrimos que essa dose ela pode ser distribuída de uma única vez ou parceladamente em até 3 vezes, que isso não muda o retorno econômico do produtor. Por que pode ser parcelado? Porque a calagem ela age em longo prazo. Então, se o produtor enxergar uma conveniência de dividir a dose em 2 anos, pode dividir em 2 anos, ou em até 3 anos. Mas se ele tiver num momento muito bom e quiser investir de uma vez só, ele também pode aplicar essa dose em uma única vez. Existia um mito no plantio direto que não seria possível aplicar mais do que 2 toneladas por hectare em superfície de uma vez só no sistema. Isso é mito do passado. Todas as pesquisas mais recentes demonstram que não há qualquer impedimento de aplicar doses superiores a 2 toneladas por hectare em superfície, desde que o cálculo da dose esteja correto e visando elevar a saturação por bases a 70%. Agora, como a calagem também forma um gradiente de correção da superfície em direção ao subsolo, é fundamental também monitorar a camada de 0 a 10 centímetros, porque é ela que corrige mais rapidamente e é ela que acidifica mais rapidamente. Então hoje a orientação é de somente reaplicar calcário em superfície quando a saturação por bases alcançar valores menores que 60% na camada de 0 a 10 centímetros. Então quando o V% for menor que 60 de 0 a 10, calcula-se a dose novamente para elevar a 70%, considerando a camada de 0 a 20. Com isso, a frequência de aplicação de calcário é monitorada através da análise do solo e nós sempre vamos ter uma dose adequada de calcário sendo aplicada para obtenção do maior retorno econômico e uma dose de calcário suficiente para, em longo prazo, agir inclusive em camadas mais profundas do perfil,
o que é fundamental para o crescimento do sistema radicular em maior profundidade. Considerando que a calagem realizada em superfície, ela consegue corrigir a acidez do solo de uma forma mais acentuada na camada mais superficial, e considerando também a importância de ter um bom nível de cálcio em todo o perfil do solo, como que a gente resolveria esse problema contando apenas com o calcário? O calcário ele vai corrigir e elevar os teores de cálcio, principalmente nas camadas superficiais do solo. E muitos solos brasileiros apresentam teores baixos de cálcio em camadas abaixo de 20 centímetros. Então, para resolver esse problema, nós temos um insumo que eu considero da maior importância para a agricultura brasileira, que é o gesso agrícola. O gesso agrícola é o sulfato de cálcio dihidratado. Ele é um produto muito mais solúvel do que o calcário. E quando aplicado sobre a superfície, o que ele faz rapidamente? Ele aumenta os níveis de cálcio em todo o perfil do solo, e esse aumento do cálcio, principalmente em profundidade, reduz muito a toxicidade do alumínio em camadas mais profundas. Então, quando a gente faz o uso do gesso, associado ao uso do calcário, e é bom frisar que o gesso ele sempre vai ter maior eficiência na melhoria do subsolo, quando o solo já estiver adequadamente corrigido com a aplicação de calcário. E é importante enfatizar esse aspecto. Primeiro corrige a acidez, depois usa o gesso, e o gesso, complementarmente ao calcário, ele vai aumentar os níveis de cálcio em maiores profundidades e, consequentemente, vai reduzir a toxicidade do alumínio em maiores profundidades. Qual é a consequência disso? É que a planta consegue um enraizamento mais profundo, e enraizando mais profundamente, ela absorve mais água, absorve mais nutrientes e, consequentemente, tem condições de produzir muito mais. Nós temos estudos de longo prazo mostrando que um efeito de longo prazo, quando se faz a correção adequada com calagem superficial associada ao uso de gesso para a melhoria do subsolo, é que toda essa massa de raiz de cada cultura vai ficando dentro do sistema, e ao longo de vários e vários anos, o que acontece? Há um aporte importantíssimo no teor de carbono em todo o perfil do solo, e o aumento do teor de carbono traz aumentos no teor de matéria orgânica, traz melhoria na estruturação do solo, na capacidade de infiltração de água e na capacidade de armazenamento de água do solo. Então, o gesso agrícola é um insumo da maior importância. Agora, qual é o problema? O problema é que precisa saber usar adequadamente. Recentemente, nós desenvolvemos um método que consideramos superior, porque ele trouxe uma correlação muito maior com o retorno econômico em todos os trabalhos que foram levantados na literatura brasileira envolvendo o uso do gesso. Então, esse novo método, que foi uma meta que a gente estabeleceu de longo prazo, conseguimos publicar o trabalho no Agronomy Journal, que é uma das principais revistas da área agronômica do mundo. E nesse trabalho, que está disponível a todos vocês, basta entrar no site do Agronomy Journal, vocês conseguem localizar o artigo publicado para lerem na íntegra, né, tudo que foi, como que ele foi desenvolvido, esse novo método. E esse método ele visa aportar cálcio em profundidade. Então, o aumento do teor de cálcio baseado na saturação por cálcio da CTC efetiva da camada de 20 a 40 centímetros. E o método todo, baseado a dose de gesso, ela se baseia na elevação da saturação por cálcio na CTC efetiva a 60%, porque foi esse índice que nós conseguimos uma melhor correlação com a produtividade da grande maioria das culturas. Então, esse novo método, ele traz uma eficiência muito maior, com o uso do gesso, com muito mais segurança e um maior retorno econômico para o produtor. O produtor pode esperar muito mais do gesso a partir desse momento, porque vai fazer o uso do produto com muito maior segurança, esperando um retorno econômico de muito mais eficiência. E aí, você está gostando do nosso conteúdo? Continue assistindo o nosso canal.